Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Eu trago hoje mais um vídeo para vocês. E esse vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos ciúmes. E por que eu vou falar do ciúme? Vou falar do ciúme porque o ciúme ele é um sentimento que é muito natural, né? Que muita gente sabe, conhece, né? Sabe como ele se manifesta em si mesmo. E por ser também um sentimento que tem uma forte carga emocional, ele tem fortes aspectos emocionais que acaba levando as pessoas, em muitas circunstâncias, a agirem de modo inadequado com o parceiro ou parceira. Isso quando a gente está falando de um relacionamento, né, entre um casal. Mas o ciúme também pode ocorrer entre os irmãos, por exemplo, também entre amigos. De modo que se a gente puder compreender melhor por que sentimos ciúmes e o que a gente pode fazer caso a gente saiba ou perceba que temos um nível de ciúmes que é um pouco acima do natural, do normal, a gente possa procurar ajuda e tratar de uma maneira mais adequada. Como o ciúme ele fica mais caracterizado em relação afetiva, eu vou enfocar no vídeo esses aspectos, mas como eu comentei há pouco, ele pode se manifestar em diversas situações, ou melhor ainda, em diversas circunstâncias e interações que a gente estabelece. Então é importante destacar que o ciúme não necessariamente é algo negativo, obviamente ele depende da dose. Então uma relação em que há um pouco de ciúme, ela é uma relação que a gente considera saudável, né? Então, se um parceiro percebe que o outro não sente nem um pouco de ciúme, ele pode falar, poxa, será que essa pessoa gosta de mim? Será que ele se importa ou ela se importa? Então, nesse caso, o ciúme ele tem um componente até adaptativo. E, na verdade, a própria pessoa que sente ciúmes, ela está manifestando um aspecto que é da nossa natureza, em que busca proteger ou resguardar um relacionamento. Então, até aí, o ciúme não necessariamente é algo negativo. É aquela questão, né? A gente tem que sempre ver a dose do que a gente está pensando ou sentindo. E nesse caso, o ciúme só vai se tornar patológico quando ele ultrapassa um certo nível de manifestação. Onde está o problema nesse caso? Aqui cabe destacar que existem dois tipos de ciúmes que a gente considera negativos. Um é o ciúme de aspecto delirante, no qual a pessoa ela sai da realidade, então ela tem um transtorno psicótico. Nesse caso, é necessária intervenção psiquiátrica, então ela precisa ser medicada, né, acompanhada por um médico. Esse é um aspecto muito grave, precisa ser bem acompanhado. Já um outro aspecto do ciúme é o que a gente chama de ciúme patológico, no qual ele tem diversos níveis ou graduações, né? Geralmente a gente vai falar que no nível muito extremo, o ciúme patológico é aquele que a pessoa que tem, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo. Então ela começa a ter ideias intrusivas a respeito do que o parceiro está fazendo. Mesmo que ela não queira ter essas ideias, esses pensamentos eles surgem na mente dela e ela não consegue evitar. Por isso ela sofre muito e acaba precisando, talvez, nesse caso, entrar também com um processo de medicação. E daí, no caso, o médico ele vai fazer com que ela possa, por exemplo, tome um antidepressivo para ela sair desse quadro de angústia e aí, aliado a isso, entra a psicoterapia que vai fazer com que ela consiga trabalhar melhor os aspectos emocionais, os aspectos também comportamentais, os pensamentos, de modo que ela consiga enxergar a realidade de uma determinada forma que seja mais realista, mais adequada, e avaliando, inclusive, o nível de incoerência que ela pode estar se submetendo ou submetendo à pessoa que ela está se relacionando. Pela psiquiatria, o ciúme patológico é visto como uma espécie de paranoia. Então a pessoa começa a ter dificuldade em enxergar o que é realidade do que é ficção. Ela começa a valorizar determinadas ideias e agir de acordo com aquelas ideias. E isso causa muito problema para ela e para o parceiro ou parceira com que ela está envolvida. O problema do ciúme é que a pessoa ciumenta, ela fica compulsiva em checar o que o outro está fazendo e esquece das coisas que ela precisa fazer. Então, por exemplo, ela fica o dia inteiro no Facebook observando o que o parceiro fez ou deixou de fazer, quem ele curtiu, quem ele comentou. Ela fica ligando no trabalho da pessoa, às vezes mandando alguém ver se a pessoa está naquele trabalho realmente, naquele horário, ou em alguns casos mais extremos, ela contrata alguém
para espionar o marido ou a marida. Então ela fica seguindo os passos da pessoa para controlar e saber o que está acontecendo. Ela pode também abrir correspondência da pessoa, ela pode ficar checando a roupa, né, se tem um cheiro diferente, se tem uma marca de batom. E muitas vezes ela não tem prova nenhuma, não tem nenhuma evidência que ocorra uma traição. São somente os pensamentos dela de que aquilo pode estar ocorrendo e com isso ela começa a agir dessa maneira compulsiva de ficar checando e controlando o que a pessoa está fazendo. Ela não consegue lidar com a possibilidade de que possa ser traída ou traído. E nesse aspecto entra uma questão que é importante a gente ressaltar, que tem a ver com o processo de autoestima, né? A pessoa ciumenta, não raro, apresenta um processo de baixa autoestima, mas nem sempre é isso também. Por exemplo, tem pessoas que têm, por exemplo, ciúmes do marido com a mãe, por exemplo, né? Então, ela entende que aquela relação entre o marido dela e a mãe é uma relação maternal, uma relação de mãe com filho, mas mesmo assim ela não consegue deixar de ter ciúmes e agir de uma maneira desproporcional ou inadequada com relação a esse relacionamento do marido com a própria mãe. Por tudo isso, fica claro que uma relação em que há o ciúme de modo desproporcional ou patológico se desgasta muito. É muito difícil manter um relacionamento saudável nessas condições. E o que é pior, que em alguns casos a pessoa que é acusada de traição, ela não trai, mas devido à pressão ela não aguenta e acaba traindo. Então, a gente sabe que tem muitos casos em que a pessoa ali ela não estava nem pensando nisso, ela não estava querendo sair com outra pessoa, não estava querendo se relacionar com ninguém, mas a relação que ela tem com o parceiro é tão desgastante que às vezes eles deixam até de se relacionar de modo adequado, se deixam de conviver de uma maneira satisfatória, porque o nível de desconfianças é muito grande e dali acaba que a relação realmente se torna um peso para a pessoa, na verdade, às vezes até uma tortura, porque ela se vê tolhida da liberdade dela, da liberdade de fazer o que ela gosta, de estar com alguns amigos, de interagir com algumas pessoas que ela às vezes já conhecia antes de conhecer aquele relacionamento. Então isso tudo vai minando o relacionamento e acaba que é muito comum a relação se desgastar, né? O pior que pode acontecer em casos assim é quando ocorre uma violência doméstica. Às vezes o marido que, pelo ciúme, ele agride a esposa, tranca a esposa, não deixa que ela converse com outras pessoas. Às vezes não só com amigos homens, mas amigas também, mulheres. De fato, denotando aí que a questão não é somente um processo de ciúme afetivo. É um ciúme que mais amplo, porque envolve um aspecto de relacionamento que é mais generalizado. Por isso que, se uma pessoa passa por isso, é importante que ela busque ajuda, porque muitas vezes o processo foi que ela criou determinadas crenças a respeito de um relacionamento que estão distorcidas. Então, se ela começar a enxergar isso de uma maneira mais adequada, ela pode conseguir superar esse processo. E a gente fala isso também porque, geralmente, essas pessoas elas já tiveram muitas decepções. Ou seja, elas tiveram muitos relacionamentos que terminaram devido a esse quadro de ciúmes que ela apresenta. Então ela começa uma relação, vai tudo bem, a relação fica mais séria e ela começa a ficar muito ansiosa com medo de perder esse relacionamento. E daí ela começa a manifestar esse comportamento e a pessoa que está com ela começa a ficar incomodada, começa a se sentir tolhida. Se for uma pessoa um pouco mais submissa, a relação pode até se estender. Mas se a pessoa não tiver esse padrão de comportamento, a tendência é que ocorram brigas, que ocorram discussões e a relação se desgaste ao ponto de terminar, né? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu aproveito para reforçar que é possível buscar ajuda, né? Tanto para a pessoa que vive uma condição de sentir muitos ciúmes, mas também o parceiro que sofre isso pode ajudar o parceiro ou a parceira aí, né? Independente de homem ou mulher, ambos sentem ciúme, mas pode um ajudar o outro a buscar ajuda caso queiram manter a relação, né? Então, aproveitando também para falar que eu sou psicólogo, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. E aí, se você tiver interesse em saber sobre meus atendimentos, você entra em contato que eu te explico como a gente pode estar marcando e dali a gente vai podendo talvez trabalhar essas questões, caso seja um problema de ciúme que você tenha, caso seja outra questão relacionada a algum transtorno de ansiedade ou depressão também, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo. Um grande abraço.